Como será viver com um louco? Ou como será viver com a loucura? Se você é cristão, você sabe como é viver com um louco. Se você verdadeiramente é cristão. Eclesiastes 9, verso 3, diz assim: o coração dos filhos do homem está cheio de maldade, e a loucura está em seus corações enquanto vivem. Então, se nos sentirmos propensos a duvidar de um julgamento tão sombrio como esse de Salomão, um pecado em particular apenas deve nos convencer de que Salomão estava certo. E, por exemplo, um pecado comum que é o orgulho, não é comum a todos. Somos, cada um de nós, criaturas do pó. Ainda assim, de alguma forma, encontramos uma maneira aberta ou sutil, não é? Clara ou sutilmente, de nos pavonear pelas ruas da terra, não é? Como se nossas forças não fossem frágeis, como se o nosso conhecimento não fosse estreito e limitado, como se nossos pulmões não se expandissem apenas porque Deus nos deu fôlego. Então, loucura é a palavra certa. Com certeza, todo cristão recebeu um novo coração, limpo e puro, ao invés de mal e insano, como é o coração que nós nascemos, como homens naturais. Ezequiel 36 diz que Deus, falando a respeito do que ele faria quando regenerasse um homem, não é? Ele diz: eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todas as vossas iniquidades e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, a partir do 25. Mas ainda nós não terminamos definitivamente com o louco. O orgulho, embora perdoado, derrotado e condenado, ainda segue em nosso caminho. Nós acordamos, nós trabalhamos, nós conversamos, nós brincamos e dormimos com a loucura ainda presente em nossa carne. E o apóstolo Paulo nos ajuda muito, não é? E nos ajuda a argumentarmos contra o nosso orgulho. Então, em 1 Coríntios, de 1 a 4, Paulo nos lembra repetidamente da loucura do orgulho e da feliz, nós podemos chamar de a feliz sanidade, né? O oposto da loucura, a feliz sanidade da humildade. Então, em primeiro lugar, Paulo nos ajuda a argumentar contra o orgulho, mostrando como o orgulho do homem assassinou o Filho de Deus. O orgulho de todos aqueles que o Pai deu ao Filho. Não é? Paulo diz: mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes da eternidade, né? Para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Paulo, ele gostaria que nós nos lembrássemos, primeiro, que o orgulho do homem assassinou o Filho de Deus.
os governantes desta era, não é, incluem não apenas Herodes, Pilatos, mas também aqueles que Paulo chama de sábios, o escriba e o debatedor desta era, em uma palavra, o orgulhoso. Como está em 1 Coríntios 1,20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, a sabedoria de todos nós, como nós nascemos aqui, aí pensando só naturalmente. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, Paulo diz, não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, quando pessoas como essas, descritas por Paulo, ou seja, o homem natural, encontram um Salvador como Jesus, e uma mensagem como o Evangelho elas procuram logo madeiras e prego, não é? Madeira e prego. Elas fazem logo uma cruz. Se nós quisermos ver o orgulho corretamente, nós precisamos nos lembrar da contagem de corpos em seu rastro por esse mundo. Uma vez totalmente crescido, o orgulho não recua contra o assassinato no coração, senão com a mão. Jesus diz em Mateus 5,21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Ele está dizendo que você, quando nós sentimos raiva, não é, de alguém, nós matamos aquela pessoa em nosso coração. Nós queríamos que ela sumisse. É assim que o orgulho age. Aqueles que nutrem e apreciam seu próprio orgulho seguem o caminho de Caim para o campo, como está em Gênesis 4:8, levando o seu irmão. Eles pedem a Jezabel para aconselhá-los, como 1 Reis 21:5-14 mostra. Eles jantam com Herodes o Grande, como está em Marcos 6:25-27. Então, no início, o orgulho parece bastante inofensivo, sabe? Fotos na mídia social, uma fome oculta por aprovação, um pensamento de desprezo para aqueles cujas opiniões diferem das nossas ideias. Mas aqui Paulo nos mostra a besta, a fera, toda crescida, incapaz de reconhecer o próprio Senhor da glória, embora ele esteja diante de nós. Talvez não invejemos a fraqueza, por exemplo, de uma oração puritana que diz: destrua em mim todo pensamento altivo, quebre o orgulho em pedaços e espalhe-o ao vento, aniquile cada fragmento de autojustiça em mim, abra em mim uma fonte de lágrimas penitenciais, quebra-me, e então me prenda a ti. Só quando nós vemos o orgulho, a loucura, né, que ele e que habita no homem, que nós podemos orar assim de verdade. A segunda coisa que Paulo nos ensina é que o orgulho não pode sobreviver à cruz. Os judeus, ele diz, exigem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, em 1 Coríntios 1:22. Homens orgulhosos podem ter assassinado a Cristo, mas eles realizaram apenas o que a mão de Deus e o seu plano havia predestinado a acontecer. É o que Atos 4:28 diz. Na sábia providência e sabedoria infinita de Deus, o orgulho crucificou Cristo, e a crucificação de Cristo destrói todo orgulho. A ação
maravilhosa da sabedoria de Deus. Ao longo de 1 Coríntios 1 a 4, Paulo nos leva até a cruz, nos pedindo que apoupemos as lascas da madeira e apoupemos o aço dos cravos, dos pregos. Ele nos leva à cruz. Ele diz assim em 1 Coríntios 2:2: decidi nada saber entre vocês, exceto a Cristo e este crucificado. Ele sabe que o orgulho reina apenas aonde a cruz foi esquecida ou onde a cruz foi distorcida. O orgulho, ele não consegue respirar o ar do Gólgota, do Calvário. Mas de que maneira a cruz destrói o orgulho? Primeiro, por nos lembrar que nosso pecado foi o que pregou Jesus no madeiro. Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, nossas bocas tóxicas, nossas concupiscências secretas, nosso queixo erguido, nossos olhos altivos. Em 1 Coríntios 15:3, Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, antes que possamos ver a cruz como algo feito para nós, nós devemos ver a cruz como algo feito por nós. Em segundo lugar, a cruz destrói o orgulho ao colocar um orgulho melhor, um orgulho entre aspas, melhor em nossos lábios. Cristo crucificado, ele não remove a nossa ostentação e o nosso nos gloriar, mas sim redireciona de nós mesmos para Cristo. Paulo diz: quem se gloria ou quem se gloriar, glorie-se no Senhor, em 1 Coríntios 1:31. Ou seja, faça sua vanglória em pecados perdoados, em demônios derrotados, em morte desfeita, em ira removida, em justiça dada, em céu aberto. Inspire o amor de Jesus Cristo e expire a sanidade do louvor que atribui tudo em nossa salvação, a graça soberana e toda a feiura do pecado a nós mesmos e não há nada que nós possamos culpar. Cristo foi crucificado por mim, por minha causa, portanto, eu não posso me orgulhar. Cristo foi crucificado por mim, portanto, eu tenho todos os motivos para me orgulhar dele, me gloriar nele. E é isso que Paulo diz, que mata o orgulho. Em terceiro lugar, o que mata o orgulho é você ver que você só é cristão porque Deus fez isso. Paulo diz: Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie ou se vanglorie diante dele. E aí vem a parte central, que diz assim: porém, por iniciativa de Deus que você ou que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa dele e não nossa. Porém, por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade e redenção. Para quê? Ele completa: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, a partir do 28, né? Então, antes, Jesus era apenas mais um nome na história. O Evangelho, talvez para alguns de nós, apenas uma memória da escola dominical. Salvação era apenas uma ideia religiosa, até eu de fato me tornar cristão, até eu ser regenerado de fato. Então, Jesus se tornou o som mais doce
que existe. O Evangelho se tornou a melhor de todas as notícias, que sempre faz o coração fluir em alegria. A salvação é um presente melhor do que todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. E como isso aconteceu? Nós estamos em Cristo Jesus. Paulo nos lembra, não porque nós nascemos na família certa, não é? Ou temos a biologia certa, os genes certos, ou a família moral certa, nem porque fomos inteligentes o suficiente para discernir a verdadeira identidade de Jesus, ou sermos capazes de amar a luz e não as trevas, como todos os homens fazem desde do seu nascimento, nem mesmo porque somos autoconscientes o suficiente para ver a nossa necessidade e miséria e a nossa necessidade desesperada de um Salvador, não porque usamos nosso suposto, entre aspas, livre-arbítrio, mas sim por causa dele. Essa é a única razão de estarmos em Cristo. Paulo diz, porém por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Por trás de qualquer circunstância externa que nos levou ao verdadeiro arrependimento e à fé, está o Pai que nos predestinou, nos escolheu, nos chamou, está o Filho que nos buscou, que comprou toda a sorte de bênçãos espirituais que agem em nós, e o Espírito Santo que nos reivindicou, eficazmente nos trouxe. Eventualmente nós devemos voltar e dizer, eu sou um cristão porque Deus fez isso. Eu sou um cristão porque Deus me fez um. Foi por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. E como Paulo prossegue, o meio e o fim da vida cristã seguem o início. Nós, ele por exemplo diz, plantamos e regamos no ministério, mas somente Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Nós trabalhamos pela santidade, nós buscamos, mas todo esforço vem, Paulo diz, contudo, não de mim, mas da graça de Deus que está comigo, em 1 Coríntios 15:10. Ou, por exemplo, Filipenses 2:13, que diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós podíamos mencionar tantos textos. Nós cremos porque Deus nos dá um novo nascimento. Nós amadurecemos porque Deus nos faz crescer. Nós chegamos ao fim porque Ele nos guarda, como 1 Coríntios 1:7-9 diz. Então, quando o orgulho nos ilude, fazendo pensar que somos os autores de algum presente, ou de algum fruto, ou algum dom, ou de alguma vitória, uma pergunta pode nos trazer de volta à realidade. O que você tem que você não recebeu? 1 Coríntios 4:7, né? Pois quem é que te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se não tivesse recebido? Então, quando não podemos receber o crédito final por nada, nós perdemos finalmente aquilo que nos matava. Quando não podemos receber o crédito final por nada, nós podemos finalmente agradecer por tudo. Tudo na vida se torna um dom da graça soberana e então um motivo de louvor e de nos gloriarmos em Deus. Isso mata o orgulho. E por fim, todas as coisas já são nossas. Todas as coisas são suas. Paulo diz, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro. Todas as coisas são tuas e você é de Cristo. E Cristo de Deus. 1 Coríntios 3:21. É maravilhoso. Então, consideramos o orgulho
persuasivo por uma razão. Consideramos o orgulho persuasivo por um motivo. Por um momento, pelo menos, o orgulho nos dá aquilo que buscamos, nos dá, entre aspas, a admiração de nossos pares, o olhar de admiradores que passam, nos dá o riso da multidão, o prazer de fazer parte do grupo, ser visto como relevante pela cultura, mas a compra é mais cara do que parece. Pois o orgulho nos oferece algo apenas em troca de todas as coisas. A lógica surpreendente por trás da declaração simples de Paulo é incrível. Ele diz: todas as coisas são suas, se realmente pertencemos a Cristo. E Cristo pertence a Deus, então pertencemos a Deus. Tudo pertence ao nosso Pai Celestial e nós somos seus filhos. Então tudo nos pertence. E a lógica maravilhosa do céu. Quando o orgulho nos diz que estamos privados de alguma coisa boa, os cristãos se lembram de que nosso Pai é dono de todas as coisas. E assim Ele arranjará nossas circunstâncias para que nós possamos dizer, junto com Davi, nada me faltará. No Salmo 23, 1. Não é? Tudo que é necessário para desfrutar Deus e para glorificá-lo, nós teremos. Não vai nos faltar nada. Então, quando os cristãos cedem ao orgulho, nós somos como um príncipe que luta por um lote de alguns metros quadrados no reino do seu pai, esquecendo-se que tudo o que seu pai possui já é dele. Então o orgulho nos oferece algo, mas apenas por um momento. Deus se oferece para operar todas as coisas agora para o nosso bem. E no final nos dá todas as coisas, né? Toda a terra, como Mateus 5,5 diz, Romanos 8, 16, 17, porque nós pertencemos a Cristo. Cristo, como Filho eterno do Pai, pertence ao Pai. E Deus, Pai, possui o universo. Deus possui o universo, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Então, nós podemos olhar, em vez de para o orgulho, estarmos finalmente na sanidade da humildade e olharmos com alegria para o Salmo 34, 2, que diz: os humildes ouçam e se alegrem. É impossível o orgulho respirar o ar do Gólgota, do Calvário. Ele perde o ar e ele perde o poder, e nós nos gloriamos em nada mais a não ser em Cristo. Paulo diz em Gálatas 6: longe eu esteja de me gloriar em qualquer coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse lugar no qual o orgulho não pode respirar, que é o Gólgota, que o orgulho finalmente morre, não pode mais governar, reinar e nem dirigir os nossos passos. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come